Você já sentiu que nasceu para algo especial? Que dentro de você existe um propósito tão grande que às vezes até assusta? Hoje, aqui no canal Vida Celestial, vou te contar uma história que vai muito além do que você imagina. É uma história de poder, mas não qualquer poder. É sobre aquele tipo de força que pode tanto construir quanto destruir, dependendo de como você a usa. Antes de começarmos essa jornada incrível, quero que você faça algo especial. Pause o vídeo por um momento e pense: o que te torna verdadeiramente forte? Não estou falando só de força física, mas daquela força interior que te faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Deixe nos comentários, porque sua resposta pode inspirar alguém que está precisando exatamente dessa mensagem hoje. Imagine Israel há mais de 3.000 anos, um povo subjugado pelos filisteus, vivendo sob constante opressão. É neste cenário que nossa história começa, não com um guerreiro forte, mas com uma mulher sem filhos, Manoá, a futura mãe de Sansão. O interessante é que Deus sempre parece escolher os improváveis para realizar seus maiores milagres. Você já percebeu isso? Um dia, enquanto Manoá estava sozinha, um anjo do Senhor apareceu. Consegue imaginar o impacto desse momento? O mensageiro celestial não só anunciou que ela teria um filho, mas revelou um plano divino muito maior. Este bebê seria um nazireu, alguém separado para Deus desde o ventre. 3 regras específicas deveriam ser seguidas: jamais beber vinho ou bebida fermentada, nunca tocar em um cadáver e, a mais importante, nunca cortar os cabelos. Os anos da infância de Sansão foram únicos. Imagine uma criança crescendo com cabelos que nunca foram cortados, diferente de todos os outros meninos. As outras crianças provavelmente zombavam dele, mas Sansão estava destinado a algo maior. Desde pequeno, manifestações sobrenaturais aconteciam em sua vida. O texto bíblico nos diz que o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. Uma frase que sugere que sua força não era constante, mas vinha em momentos específicos. Seus pais observavam maravilhados enquanto seu filho crescia diferente de qualquer outra criança. Havia momentos em que o pequeno Sansão demonstrava uma força que ia além do natural. Objetos pesados que nenhuma criança conseguiria mover, situações impossíveis que ele resolvia com uma facilidade desconcertante. Mas com o poder, veio também o primeiro indício de seu maior desafio: o orgulho. À medida que Sansão crescia, sua reputação se espalhava por toda a região. Imagine um jovem com uma força sobrenatural em uma época sem super-heróis ou histórias em quadrinhos. Ele era uma lenda viva. Mas junto com essa fama veio também sua primeira grande prova. Seu coração começou a se inclinar para as mulheres filisteias. Você já percebeu como nossas maiores fraquezas costumam se esconder atrás daquilo que mais nos atrai? Para Sansão, não era diferente. Contra a vontade de seus pais, ele insistiu em se casar com uma mulher de Timna. Ela agrada aos meus olhos, ele disse. Essa frase seria um prenúncio do que estava por vir. Sansão estava mais preocupado com o que agradava seus olhos do que com o que agradava a Deus. Foi durante uma de suas viagens para ver sua noiva que aconteceu um dos episódios mais famosos de sua vida. Um leão jovem e furioso surgiu rugindo em sua direção. Agora pense comigo. O que você faria se encontrasse um leão no seu caminho? A maioria de nós correria o mais rápido possível. Mas não Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre ele com tanto poder que ele despedaçou o leão com suas próprias mãos, como se fosse um cabrito. Dias depois, passando pelo mesmo lugar, ele encontrou algo surpreendente. Um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça do leão. Este evento inspirou Sansão a criar um enigma durante sua festa de casamento. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Este enigma custaria caro, pois sua esposa, pressionada pelos filisteus, revelou a resposta, levando Sansão a matar 30 homens de Ascalon para pagar sua aposta. O casamento de Sansão terminou em tragédia quando seu sogro deu sua esposa a outro homem. A resposta de Sansão foi devastadora. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nas plantações dos filisteus. Você consegue imaginar a destruição? Campos inteiros de trigo, vinhedos e olivais reduzidos a cinzas.
Os filisteus, furiosos, queimaram a ex-esposa de Sansão e seu pai, desencadeando um ciclo ainda maior de violência. Sansão jurou vingança e os atacou violentamente. É interessante notar como uma escolha errada levou a outra, criando uma espiral de destruição que parecia não ter fim. Foi nessa época que Sansão realizou um de seus feitos mais impressionantes. Usando apenas uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Depois dessa vitória, ele fez algo revelador. Compôs um poema vangloriando-se de seu feito. Com uma queixada de jumento, fiz montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Note como ele não deu glória a Deus por sua força. Ao invés disso, gabou-se de sua própria proeza. Logo depois, encontramos Sansão sedento, quase morrendo, finalmente clamando a Deus por água. É interessante como às vezes precisamos chegar ao nosso limite para lembrar de quem realmente vem nossa força, não é? Um dos episódios menos comentados, mas muito significativo, aconteceu na cidade de Gaza. Sansão visitou uma prostituta lá, mostrando como ele estava cada vez mais distante de seu chamado como nazireu. Quando os filisteus souberam de sua presença, cercaram a cidade, planejando matá-lo pela manhã. Mas no meio da noite, Sansão não apenas escapou, ele arrancou as portas da cidade, com batentes e trancas, e as carregou até o topo de uma montanha. Imagine só, portas que normalmente precisariam de vários homens para serem movidas, sendo carregadas por um único homem montanha acima. Era uma demonstração de força impressionante, mas também de arrogância. Sansão estava praticamente zombando de seus inimigos. Foi então que Dalila entrou em cena. Diferente de seus relacionamentos anteriores, Sansão parece ter realmente se apaixonado por ela. Dalila era mais que uma mulher bonita. Ela era astuta, paciente e determinada. Os líderes filisteus ofereceram a ela uma fortuna para descobrir o segredo da força de Sansão. O que se seguiu foi uma verdadeira batalha psicológica. 3 vezes Dalila perguntou a Sansão sobre o segredo de sua força, e 3 vezes ele mentiu. Cada mentira era testada. Cada teste revelava a traição. E ainda assim, Sansão permanecia cego para o perigo. Por quê? Porque às vezes o coração apaixonado se recusa a ver o óbvio. Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Dalila usava as palavras como armas, manipulando as emoções de Sansão. Dia após dia, ela o pressionava, até que sua alma se angustiou até a morte. Finalmente, Sansão revelou seu segredo mais profundo. Sua força estava ligada a seu voto de nazireu, simbolizado em seus cabelos nunca cortados. Numa noite, enquanto ele dormia em seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças de seus cabelos. A cena é profundamente simbólica. O homem mais forte de Israel, vulnerável e traído em seu momento de maior intimidade. Quando acordou, Sansão disse: "Sairei como das outras vezes e me livrarei." Mas não sabia que o Senhor tinha se apartado dele. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o transformaram em um escravo. Imagine, o homem que uma vez carregou portas de cidade, agora girava um moinho na prisão. Seus olhos, que tantas vezes o levaram a pecar seguindo seus desejos, agora estavam permanentemente fechados. Mas foi justamente nessa escuridão que Sansão começou a enxergar com clareza. No silêncio da prisão, enquanto seus cabelos cresciam novamente, algo mais profundo também crescia. Sua compreensão, sua humildade, sua verdadeira conexão com Deus. O momento final da vida de Sansão é talvez o mais poderoso. Durante uma grande festa no templo de Dagon, os filisteus trouxeram Sansão para se divertir à sua custa. O templo estava lotado, mais de 3.000 pessoas nas galerias e no teto, todos celebrando a queda do grande Sansão. Posicionado entre as colunas centrais do templo, Sansão fez sua última oração. Não era mais aquela oração orgulhosa de antes, mas uma súplica humilde. Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. Pela primeira vez ele reconhecia que sua força vinha de Deus. Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas, causando o colapso do templo. Naquele momento final, ele matou mais inimigos do que havia matado durante toda a sua vida. Mas mais importante que isso, ele finalmente cumpriu seu propósito original de começar a libertar Israel dos filisteus. Então,
O que podemos aprender com essa história extraordinária? Primeiro, que nossa maior força pode se tornar nossa maior fraqueza, se não for usada com sabedoria. Sansão tinha uma força física incrível, mas sua força moral e espiritual precisava ser desenvolvida. Segundo, que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Foi só quando Sansão perdeu sua força física, sua visão e sua liberdade, que ele encontrou sua verdadeira força interior. E terceiro, que nunca é tarde para voltar ao nosso propósito original. Mesmo depois de todos os seus erros, Sansão teve um final redentor, cumprindo o chamado que Deus tinha para sua vida. Então, quero te perguntar, qual é o seu cabelo de Sansão? Qual é aquele dom, aquela habilidade, aquela força que Deus te deu? E mais importante, como você está usando isso? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilha aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal Vida Celestial para mais histórias que vão te fazer refletir sobre sua própria jornada de fé. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe.